Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Michael Saboia. Pessoal, para a videoaula de hoje temos aí unidades de medidas. Como fazer a conversão de unidades de medidas, ok? Então acompanhe junto comigo como é que é o procedimento. Primeiramente precisamos decorar essa tabelinha aí, tá? Essa tabelinha de conversão de unidade. Nesse caso, comprimento. Comprimento é uma grandeza linear, ou seja, só tem uma dimensão. A unidade de medida padrão do comprimento é o metro. Então, eu vou adotar como padronizado o metro, porque é a medida de grandeza central aí. Bom, então, 1 metro, ok? Toda vez que eu for para a direita, eu multiplico por 10. Toda vez que eu for para a esquerda, eu divido por 10. Então, 1 metro, se eu for para decímetro, eu multiplico por 10. Então, 1 metro equivale a 10 decímetros. Ok, de decímetro para centímetro, multiplica por 10. Ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros. Do centímetro por milímetro, multiplica por 10. Então, 1 metro equivale a 100 milímetros. De forma similar, toda vez que eu for para a esquerda, eu divido por 10. Então, 1 metro para ir para decâmetro, divido por 10. Então, 1 metro equivale a 0,1 decâmetro. De decâmetro para hectômetro, divido por 10. Então, 1 metro equivale a 0,01 hectômetro. De hectômetro para quilômetro, divide por 10, estou indo para a esquerda. Então, 1 metro equivale a 0,01 quilômetro. Professor, como isso cai nos exercícios? Assim, meu querido, acompanhe junto comigo. Qual o perímetro em metros da figura abaixo? Observe que a figura, as grandezas aí, os lados do retângulo, é tudo dado em centímetros. O que é perímetro, professor? É a soma de todos os lados, ou seja, é o contorno da figura. Então, vou somar todos os lados. Então, somando todos os lados, colocando aí vírgula embaixo de vírgula, né? Organizando isso aí e fazendo as sominhas, eu chego que o meu perímetro equivale a 2012 centímetros. Bom, isso em centímetros. E quanto isso vale em metros? Bom, chama a tabelinha. Então, coloca lá o 2012 em centímetros. Toda vez que eu for para a esquerda, divido por 10. Então, 201,2 decímetros. Vou para a esquerda novamente para chegar em metros. Divido por 10. Então, 20,12 metros. Então, perímetro dessa figura, 20,12 metros. Mais um exemplo. Qual o perímetro em metros da figura abaixo? Observe aí que a nossa figura agora é em decímetro. É um quadrado, né? Então, perímetro, a soma de todos os lados aí. Somando todos os lados, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e realizando nossa soma, a gente chega que o meu perímetro é 940 decímetros. Opa, professor, ele quer em metros. Então, quanto isso vale em metros? Então, vou lá, jogo na tabelinha, coloco lá na coluna do decímetro. Toda vez que eu for para a esquerda, eu divido por 10. Então, 940 dividido por 10 é 94. Então, o meu perímetro é 94 metros. Ok. Agora, falando de conversão de unidade de área. A área é uma grandeza bidimensional. Então, se é bidimensional, eu vou multiplicar por 100 toda vez que eu for para a direita, ou vou dividir por 100 toda vez que eu for para a esquerda. Então, de maneira bem similar, toda vez que eu for para a direita, multiplico por 100. Então, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. Indo para a direita novamente, decímetro para centímetros quadrados, multiplica por 100. De maneira similar, toda vez que eu for para a direita, multiplica por 100. Então, 1 metro quadrado equivale ali a 100 decímetros quadrados, equivale a 10 mil centímetros quadrados, equivale ali a 1 milhão de milímetros quadrados. E de forma similar, toda vez que eu for para a esquerda,
eu divido por 100. Toda vez que for para a esquerda, eu divido por 100. Indo para a esquerda, divide por 100. Bom, professor, como é que isso cai em exercício? Simples. Ele pede lá para você, qual a área em metros quadrados da figura abaixo. Observe que ele deu em decâmetros. Então, calculando a área. Como é que calcula a área de um retângulo? Ah, professor, base vezes altura. Beleza. Então, a área do retângulo, 2,5 vezes 1,5. Ah, como é que multiplica números decimais? Por primeiro momento, esqueça a vírgula, multiplica normalmente. Resolvendo ali a multiplicação, eu chego no resultado de 375. Multipliquei 25 por 15. Bom, agora eu tenho que colocar as casas decimais, né? Tem que organizar as casas decimais. Primeiro número eu tenho uma casa decimal. Segundo número eu tenho mais uma casa decimal. Então o meu resultado vai ter duas casas decimais. Então a minha área do retângulo é 3,75 decâmetros ao quadrado. Bom, professor, ele pede isso em metros quadrados. Chama de novo a tabelinha, coloca lá na coluna do decâmetros. Opa, quero ir para quê? Metro quadrado. Então, ir para a direita eu multiplico por 100. Multiplicando por 100, 3,75 vezes 100 dá 375. Opa, a vírgula ali no final não preciso nem mostrar, né? No finalzinho, não preciso nem mostrar. Então, a área do meu retângulo é 375 metros quadrados. Perfeito, meu querido. De maneira similar à conversão de volume. O volume é uma grandeza tridimensional. Então, agora eu vou multiplicar por 1000, se eu for para a direita, e vou dividir por 1000, se eu for para a esquerda. Então, indo lá bem direto para o exercício, qual o volume em metros cúbicos da figura abaixo? Então, eu tenho um paralelepípedo aí, eu tenho um prisma de base retangular, ok? Tem 2 decímetros de comprimento, 1,5 decímetro de profundidade e 6 decímetros de altura. Então, a área desse prisma aí, o volume desse prisma, eu multiplico as 3 dimensões. Multiplicando as 3 dimensões, fica 2 vezes 1,5 vezes 6. 2 vezes 1,5, duas moedas de R$1,50, R$3. 3 vezes 6, 18. Então, o meu volume é 18 decímetros cúbicos. Professor, e quanto isso vale em metros cúbicos? Perfeito, metros cúbicos, chama a tabelinha, coloco o 18 lá. Eu quero sair de decímetro cúbico para ir para metro cúbico. Eu vou dividir por 1000. Então, dividindo por 1000, vai dar o quê? 0,018. Então, o meu volume é o quê? 0,018. Então, essa é a resposta do meu volume. Pessoal, até a próxima videoaula com o professor Maico Ceboia. Muito obrigado e até mais.